Desde o início dos tempos, o homem se sente angustiado com as perguntas que parecem fundamentais para definir o significado da sua vida e dos seus objetivos. O que somos e onde estamos? Se o universo não era ordenado e as pessoas não tinham o seu lugar pré-determinado, qual poderia ser o nosso lugar na vida? Se havia leis da física capazes de descrever o mundo, quais poderiam ser as leis dos homens e da sociedade? Essa pergunta norteava o espírito investigativo daquela época, que ia ficando cada vez mais sério e provocativo, até questionar o papel dos reis, dos padres, da religião e da sociedade. O apogeu foi em 1789, quando esses questionamentos fundaram o Iluminismo francês e culminaram na Revolução Francesa. O principal líder intelectual do período foi Jean-Jacques Rousseau, filósofo que questionava os costumes da nova classe de comerciantes em ascensão na França, chamada de burguesia. Para Rousseau, a educação clássica nos fez desenvolvermos um discurso moralizante e artificial, infinitamente mais exigente do que a moral que conseguimos de fato praticar no dia a dia. Como resultado, era criado um estado de cinismo e falsidade social, onde todos fingiam ter uma conduta moral que não tinham e ainda a cobravam dos outros. Isso o leva a crer que vivemos em uma sociedade falsa, moralista e apodrecida por discursos artificiais que pouco têm a ver com a vida humana. Tudo isso era perpetuado pela escola, onde os professores incutiam nas crianças padrões morais que a própria sociedade adulta não seguia, obrigando-as a serem falsas para se adequarem ao mundo. Daí a famosa frase: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Em 1750, Rousseau é convidado a fazer um discurso sobre as suas ideias na Academia de Dijon. Lá propõe que a educação como fora feita, em vez de ajudar o desenvolvimento da humanidade, na verdade podia prejudicá-la. Para o pensador, a educação e as artes liberais só tinham reforçado a produção do discurso moralista que criou a falsidade social que denunciava. A provocação de Rousseau sobre a educação começa a ganhar força. O discurso torna-se premiado e o filósofo escreve um romance chamado Emílio, onde descreve como faria a educação de uma criança à vida adulta, até seu casamento com a sabedoria. Esse é o livro responsável por expandir a interpretação do conceito de infância e adolescência. Transformar a infância em uma classe tinha o intuito de protegê-las dos adultos, corrompidos pela sociedade burguesa e moralista. Se em vez de transmitirmos nosso conteúdo, nossos hábitos e nossas crenças, apenas incentivássemos as crianças com métodos lúdicos a serem livres pensadores, elas poderiam romper com a sociedade corrupta em que nasciam. Quando a Revolução Francesa aconteceu, essa mentalidade foi absorvida pelo Estado revolucionário, que radicalizou a posição de Rousseau. O próprio Robespierre, líder revolucionário e ditador francês, admitiu ter o livro de Rousseau na cabeceira de sua cama. A ditadura francesa estabeleceu a instrução obrigatória para todos na Constituição e submeteu todas as escolas, públicas ou privadas, ao comando do governo. Ninguém podia abrir uma escola ou ensinar em público sem a licença da universidade oficial. As escolas estavam obrigadas a ensinar de forma apologética as ideias de Rousseau e aos líderes do governo revolucionário. Com a educação delegada para as escolas e as escolas delegadas para o governo, os objetivos educacionais estavam sofrendo uma transformação. As universidades estavam cada vez mais na mão do Estado. O progresso e o desenvolvimento da ciência moderna ganhavam espaço. A modernidade tinha inaugurado a relativização do conhecimento e dos sentidos. As descobertas nas ciências naturais levaram diversos pensadores a questionarem se o mundo que eles conheciam era mesmo como enxergavam. O tamanho do Sol, a distância dos astros no espaço e a invisibilidade dos átomos que constituem o mundo. Todas essas descobertas provocavam o conhecimento do ser humano. Será que nossos sentidos e percepções dão conta da tarefa de saber o que é verdade? René Descartes chegou a afirmar que a dúvida era a única substância pensante que podíamos confiar. Todo o resto, sentidos e percepções, poderiam nos enganar. David Hume disse que não temos nenhuma evidência de que há um eu pensante e que tudo seria matéria de fé. Toda essa herança de pensamento vai causar profunda impressão no filósofo Immanuel Kant. Kant viu um paradoxo entre estudar as descobertas da física de Newton e afirmar que o conhecimento racional é impossível. Se Hume tem razão, como é possível a física de Newton? Se uma coisa é impossível, como ela aconteceu? Esse pensamento vai gradativamente penetrando a mentalidade moderna.
com o crescimento do relativismo e a diminuição gradual da crença em verdades absolutas. Os homens e a descoberta da realidade estavam separados por uma nova classe. A opinião da maioria dos cientistas seria a opinião da ciência e, portanto, a verdade científica que deveria ser aceita por todos. De outro lado, o reitor da Universidade da Prússia, Friedrich Hegel, apresenta uma outra filosofia. Enquanto um lado defende não ter o conhecimento de nada, a não ser das aparências, o outro lado acredita já ter o conhecimento de tudo, sabendo onde a história vai terminar. Entre a tradição de Kant e Hegel, ficamos entre duas formas de conhecer o mundo. De um lado, delegamos a verdade para as mãos da classe científica e aceitamos a sua suposta maioria, e de outro, aceitamos que estamos vivendo rumo ao fim da história. O Estado alemão começa a usar fundos públicos para financiar diversas teses de mestrado e doutorado sobre a filosofia de Hegel. Ao se consolidar como a maior referência intelectual do seu tempo, atrai críticos e adeptos das suas ideias. Um deles ficou conhecido como o fundador da teoria comunista, Karl Marx. A ascensão econômica da França não era uma exceção. Grande parte da Europa vivia um momento de prosperidade, impulsionado pela Revolução Industrial. Os métodos de produção envolvendo vapor e carvão criaram as fábricas, que puxavam trabalhadores do campo para pequenas cidades construídas no entorno. Durante grande parte da nossa história, 80% do povo dependia do trabalho na agricultura para viver. Em 1850, esse número caiu para 25%. Agora as pessoas tinham que sair de suas casas para ir trabalhar no interior das fábricas. A necessidade de deixar os filhos em algum lugar enquanto trabalhavam ficava cada vez maior. E o recém-formado mercado começava a exigir qualificação. Se de um lado os governantes já tinham compreendido a importância das escolas para o Estado, essa era a peça que faltava. O governo queria levar seus filhos para a sala de aula e os pais queriam entregá-los. O século XX entrou para a história como um período de guerra entre grandes ideologias. As principais ideias do período são produtos da Revolução Francesa, gestadas dentro do lema liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade foi representada pelo liberalismo moderno, responsável por novos direitos civis e políticos em favorecimento do mercado ascendente. A igualdade teve seu fruto no socialismo, que ambicionava estender a revolução ao campo econômico, exterminando a diferença entre as classes oprimidas e opressoras. E a fraternidade transformou-se no fascismo, o sonho de um novo elo social que unificasse o território, a língua e o povo numa identidade nacional regida pelo Estado. Essas três ideologias enxergaram o aparato estatal das escolas como veículo de seu fortalecimento. O liberalismo cria mão de obra e desenvolvimento. O socialismo, a desalienação das massas e o engajamento no movimento revolucionário. E o fascismo, fortalecer a unidade nacional por meio da subordinação aos grandes líderes. 5.000 anos fazendo a mesma pergunta. Quem somos e o que devemos fazer? Encontrar essa resposta sempre foi o nosso objetivo. Ao longo dos anos, as coisas mudaram. E a pergunta foi sendo abafada. Silêncio após silêncio, o papel da educação foi reduzido ao do ensino, até nos tornarmos parte de uma vida que desconhecemos.